Estamos aqui para mais um OpaCast, né? Um OpaCast. E hoje estou com um convidado muito importante. O assunto também é muito importante. Ele estuda psicologia, é pastor, uma pessoa que tem uma carreira muito boa, um grande pregador da palavra de Deus. Estará comigo hoje aqui para podermos juntos falar um pouquinho sobre um determinado tema que daqui a pouquinho você vai saber dele. Por isso, fica ligado aí, que após a vinheta, vamos conhecer esse amigo nosso. Vamos lá, nova vinheta. Olá, meu querido. Aí, Luciano, estamos aqui mais uma vez para poder trazer um podcast, né? Então, você hoje é o nosso convidado. Como já introduzi para vocês, o Luciano é o pastor, né? Pastor evangélico e também estuda psicologia. Olha só o gradual do cara, né? Ainda vou chegar lá ainda. Mas, Luciano, dê suas boas-vindas aí, rapaz, para que a gente possa conhecê-lo melhor aqui, o povo nós poder conhecer você melhor. Muito boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Boa tarde, pastor Wagner, a paz para todos. É uma satisfação muito grande poder contribuir com esse tema tão relevante para o povo em geral, né? Não só no povo de Deus, mas no povo geral. E esse assunto de hoje é um assunto muito interessante da parte mais de liderança, né? Que a gente, na verdade, a gente vai vivendo, e a gente acaba se prendendo, sabe, em questões tão banais, né, dentro da sequência, e acaba nos prendendo também a determinadas coisas, que eu creio que a gente vai hoje desenrolar aqui muito sobre isso, né? Que a questão hoje da liderança talvez não estar, né, naquele patamar que deveria estar, justamente porque se prende a questões tão mínimas. E a primeira pergunta, né, Luciana, que a gente quer para você, como é que você olha a liderança hoje? Em primeiro lugar, antes de nós entrarmos no assunto que você já daqui a pouco vai entrar aqui. Na verdade, isso dá pano para manga, né? Porque a liderança hoje, eu poderia falar de pseudos pastores. Hoje nós temos pastores feito em curso online, nada contra os cursos à distância, tem cursos muito bons de teologia, mas hoje a liderança, pastor Wagner, ela está totalmente reprovada. Eu diria assim, não fiz nenhuma estatística, não fiz nenhuma pesquisa, me veio à mente aqui agora e eu vou lançar. Eu acredito que 90% das lideranças eclesiásticas estão totalmente reprovadas. Primeiro, não sabe ser contrariado, não sabe respeitar espaço, virou competitividade, sem falar, pastor Wagner, que a igreja hoje, que me desculpem quem está ouvindo, mas é uma pura verdade, a igreja hoje, pastor Wagner, virou, na verdade, deixou de ser igreja, aquela que vai morar no céu, e passou a ser empresa. É óbvio que eu não estou regeneralizando. Vai dar muito pano para manga esse assunto e eu vou deixar com o pastor Wagner que ele vai daqui a pouco falar sobre o tema. Então, a questão toda ele fala pano para manga, é que possivelmente a gente vai ter que fazer uma segunda parte disso aqui, né? Agora, quando se fala em influenciar e ser influenciado, esse é uma questão muito séria, né? Porque e aumenta mais o teor da responsabilidade, né? Porque se eu estou na frente de uma igreja, eu estou influenciando de alguma forma, né? Ou diretamente ou indiretamente. Na maioria das vezes, mais diretamente, né? Porque você está pastorando a igreja, acaba influenciando. Aí entra várias questões que você pode influenciar as pessoas. Ou elas andar errado biblicamente. Esses dias eu vi uma palavra que me chamou muita atenção. As pessoas hoje, um pastor falou assim, hoje as pessoas não mais creem na Bíblia do que leem, mas creem na Bíblia do que falam. Quer dizer, a pessoa fala, ensina, e eu não leio a Bíblia e vou crer naquilo que as pessoas me falaram. Então, de alguma forma, isso já tem uma ideia sobre essa questão de influenciador. Na verdade, pastor Wagner,
eu colocaria uma outra palavra dentro de influenciar e ser influenciado, né? Que é uma via de sentido contrário, né? Duplo sentido. Você vai e volta. Eu colocaria uma palavra muito interessante, que é a palavra manipulador ou manipulação. É bem forte, né? É uma palavra que está sendo usada muito para manipular pessoas. Por exemplo, Moisés pastoreava as ovelhas de Jetro. Porém, ele não era dono das ovelhas. As ovelhas pertenciam a Jetro. E o Moisés ele tinha consciência disso, de apresentar relatório, de cuidar bem das ovelhas. Hoje não. As ovelhas não é mais de Jetro. As ovelhas têm um dono. Virou propriedade. Entende? Você tem que dar mais satisfação para a sua liderança da sua vida do que para Deus. Aí você vai me dizer assim, mas Deus já sabe da minha vida, Deus sabe o que eu faço, Deus sabe o que eu vou fazer. Sim, mas na verdade você tem que ter uma relação com Deus, né? Então, eu colocaria aí, e você falou num ponto importante, por exemplo, aí entra a palavra persuadir, persuasão. Na verdade, Jesus, ele foi um grande líder, né? E Jesus, pastor Wagner, ele inspirou tanto essa questão de princípio básico da liderança. Quais são os princípios básicos de uma liderança? Ensinar como fazer fazendo. É o que as pessoas não querem. Por exemplo, positivo. É demérito para a liderança, às vezes, limpar um banheiro, é demérito com a liderança. Hoje em dia, quem quer lavar os pés? Ele quer que lava os pés, não quer lavar os pés. Então, Jesus nos ensinou isso. Jesus disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Aí entra tem uma passagem em 1 Coríntios, que me vem à minha mente agora, sobre aqueles que diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Ceifa, e eu sou de Paulo, e tinha uns que diziam que era de Jesus. Então, você acha que essas pessoas aí são exatamente esses que são de Jesus? Então, pastor, você tocou num assunto interessante, pelo seguinte, essa questão, eu sou de Pedro, ou de Cefas, isso já soa com uma certa influência. Ou seja, como eu digo assim, eu sou de Pedro, ou seja, nas entrelinhas, eu sou influenciado por Pedro. Eu sou de Paulo, então eu sou influenciado por Paulo. Aí você pode dizer assim, poxa, mas isso é bom, porque Paulo foi um grande homem de Deus, Pedro foi um grande homem de Deus, e Apolo, enfim, foram homens de Deus. Sim, só que aí vem o divisor que você falou, o divisor de águas, que aí eu vou ter que falar completo, né? Uns dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem, mas tem aqueles que dizem assim, mas eu sou de Cristo. Então, olha o peso, né? Olha o patamar que você sobe. Você está aqui embaixo porque quando você diz eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou disso, eu sou daquele, eu sou do Wagner, eu sou do Luciano, você está num patamar de baixo. Mas quando você fala assim, eu sou de Cristo, aí muda. Aí você já não é mais influenciado por Paulo, por Pedro, por Wagner, por Luciano. Aí você já é um influenciador levando as boas novas de Cristo. Entendi. Então, gente, é um assunto que, infelizmente, hoje, as igrejas, né, eu falo que eu dirigi igrejas durante 17 anos, né, ali no bairro do Vista Alegre. Hoje estamos iniciando o ministério novamente ali em Chapecó. E a responsabilidade é muito grande. Uma coisa que vou dizer assim, o Wagner falando aqui, sempre me preocupei, foi exatamente isso, né? Não deixar que eu fosse uma chamada pedra de tropeço. Aquela pessoa a qual é motivo para alguém se desviar, né? Graças a Deus, com todos os meus erros que eu já cometi na minha vida, nisso Deus me preservou, né? Por quê? Porque eu, particularmente, vou dizer isso como proprietário, e sempre que chegava na igreja, eu falo assim, olha, gente, não copia em mim, né? Eu estou aqui ensinando você a copiar Jesus. Então, talvez seja esse o problema hoje, do povo hoje, dos líderes hoje. Tu quer ver uma coisa interessante que você me fez lembrar? É quando Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo,
não é que ele não é, as pessoas entendem assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, é para você imitar Paulo, é isso que vocês entendem, né? Na verdade, não. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, imita Cristo, que é muito melhor. Então as pessoas preferem falar assim, não, se Paulo foi imitador de Cristo, eu vou imitar Paulo, né? Na verdade, você não pode imitar o falível, o limitado, o mortal, o corruptível. Não, você não pode imitar isso aí. Você tem que imitar aquilo que está além, que é incorruptível, que é imortal, que é santo, que não tem falha, como você falou aí. Por mais que a gente, pastor Wagner, por mais que a gente se esforça, por mais que a gente se dedica, nós somos falhos, nós somos falíveis, né? Esse mal já está em nós. Então, eu penso que o erro, né, na verdade, está aí. E as pessoas, pastor Wagner, eu não sei se é coisa do brasileiro, né, não sei como é que é na Europa, né, vou descobrir ainda, mas assim, o brasileiro, tudo que ele vê, ele se apega, ele se agarra. Se ele vê, por exemplo, um professor influente, daqui a pouco, eu tiro por mim, eu tenho na faculdade o professor Luiz Renato, eu já estou falando igual o Luiz Renato, eu gosto muito dele, né? Tinha o outro professor também, o Rafael, que eu gostava muito, e daqui a pouco a gente está falando igual aquele professor, a gente está falando igual aquele pastor, então, de certa forma, a gente já está sendo influenciado. Agora, quando a gente é influenciado por coisas boas, ok. O ruim é quando a gente é influenciado por coisas ruins. Então a internet está aí para isso mesmo, né? Para poder justamente trazer essa ideia de se influenciar. Por exemplo, não sei se ele vai achar que ele é mais novo do que eu, né? Aí ele vai falar assim, não sou dessa época. Mas na época que nós convertemos lá na chamada ali Barreiro, do saudoso pastor Raimundo Linhares, nós tínhamos ali algumas referências. Por exemplo, uma delas era que faleceu agora recentemente, foi o Jim Swaggart, né? Uma grande referência que nós tínhamos na época, né? José Gomes, que ainda está nativo ainda, né? Mas naquela época também estava querendo influenciar. Então, esses homens, na minha particularidade, foram homens que me fizeram amar a Bíblia. Então, a influência deles fizeram com que eu olhasse para a Bíblia, e eu lembro que tinha alguns colegas nossos, né? Não vou falar o nome não, que depois vai que ele vê esse vídeo aqui, depois me mata depois, né? Que pregava igual o Jim Swaggart, não sei se você já viu do meu pregar, que ele já pregava, chutava pedestal, chutava banco, chutava tudo, né? Aí um dia eu tive que segurar o menino, só, rapaz, não precisa ser extremo não, entendeu? Não precisa ser extremo não, entendeu? Vai devagar, sei que você está querendo ser igual o Jim Swaggart pregando, mas não assim a extremo. Mas é para poder a gente entender como esses homens são importantes, como nós também podemos ser importantes para outras pessoas também, né? Então, eles me ajudaram a entender a Bíblia. Eu nunca gostei de ler Bíblia na minha vida. Comecei o Evangelho sem ler Bíblia, sem gostar de ler Bíblia, mas eles me ajudaram. Então, na verdade, é esse ponto, né, que podemos chamar de muito bem influenciado, né? Sim, sim, é uma coisa boa, né? A gente até propôs aqui, né, pastor, de falar sobre o Isaías e o Uzias, né? O que acontece? Imita sem perder a sua originalidade, né? Não seja esse é o ponto. ou não seja não seja o fulano, seja você, mas que você possa copiar coisas dele, mas não perdendo a sua essência, a sua originalidade, né? Coisas boas, bons exemplos, bons hábitos, né? Por exemplo, perguntaram para o pastor Gilmar Santos qual era o segredo quando ele estava no auge do seu ministério, e ele falou assim, o segredo é oração, jejum e palavra. Ou seja, ele estava mostrando ali o que vocês devem fazer. Oração, jejum e palavra. E levar isso a sério, como regra básica da vida. Então, assim, copia, mas seja você. Mas aí você agora entrando no texto que você falou aqui, Isaías estava escondidinho, né? Na verdade, o Isaías, algumas pessoas não sabem disso, o Isaías tem uma relação de um grau parentesco com Uzias. Uzias é primo legítimo de Isaías. Então, eu penso que o Isaías,
isso, claro, eu estou conjecturando, ele dizia, sabe quem é meu primo? Meu primo é Isaías. Meu primo é rei, meu primo é o cara, meu primo manda, desmanda. Então, ele não tinha originalidade, ele estava na sombra, escondido, ali no casulo. Tanto é que o texto de Isaías capítulo 6 diz que quando Isaías morre, Urias, ele desabrocha, ele surge. Uzias, né? Perdão, Uzias. Quando Uzias morre, Isaías mostra a identidade que estava escondida. Tem uma abordagem muito, tem uma análise na psicologia que ela é feita em cima da morte de Lázaro. Quando Lázaro morreu, fazendo uma conexão, que ele foi enfaixado o corpo e a face dele foi enfaixada pelo sudário, né? O pessoal fala santo sudário, que é o lenço, né? Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, né? Eles tiram a faixa de Lázaro ali. Quando eles tiram o sudário do rosto de Lázaro, ele estava devolvendo a identidade para ele. Ou seja, é um resgate de identidade. E aí a gente vê hoje, pastor, o caso de Isaías, tem muito caso hoje, né? Eu acho que a gente tem que matar dentro de nós aquilo que não é nosso. A gente tem que fazer morrer aquilo que é dos outros, né? E por que as coisas não dão certo? Porque a gente está com coisas dos outros, não nossas. Por que as coisas não funcionam, não fluem? Porque a gente está com perda de originalidade, com perda de essência, com perda do nosso próprio eu. Que o nosso eu é importante como pessoa, que eu digo, não como arrogância, mas enfim, mostrar quem realmente somos. O pastor Luciano falou, me lembrei de algo muito importante. Eu vou tirar eu como um pouco de exemplo aqui, e depois você comenta sobre isso. Quer dizer, quando eu comecei a pregar o evangelho, eu não vou falar aqui o nome do pastor, que hoje em dia ele está me rachando a minha cara, né? Então, por isso que eu não vou nem falar o nome do cidadão, porque hoje em dia ele racha a minha cara. E se eu falar o nome, ele vai assim, pô, pastor, você gostava desse cidadão, né? Que hoje racha a cara. E quando comecei o evangelho, né, comecei a pregar, né? E a gente sempre no início tem aquela insegurança, né? Você prega sem saber se está certo ou não. Hoje não, a gente já maduro. Tá. E aí eu comecei a pegar algumas mensagens dele. E comecei a pregar em cima dos esboços dele, até usando alguns jargões dele também. Alguns jargões dele. Então começamos assim. Só que aí acabou, né? Acaba tudo. E a gente começa, né, a entender justamente isso aí que você falou agora. Nós criamos a nossa própria identidade, nossa forma de trazer a mensagem, né? Tem hoje na atualidade um pastor que todos nós gostamos muito, isso eu posso falar o nome que não, eu creio que não vou ter problema futuramente, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Muito bom. Ele é uma referência hoje sobre a responsabilidade que nós temos que ter com a palavra de Deus. Eu queria que você comentasse sobre esse testemunho meu. Você vai. Assim, na verdade, quando a gente não tem essa experiência, os primeiros passos, né, os primeiros degraus que a gente vai subir, costumamos usar essas referências, né? Então isso que nos traz motivação, né? Porque tipo assim, você precisa ter uma referência, você precisa ter um norte, né? Em quem eu vou me espelhar, né? É basicamente o filho com o pai, né? Perguntaram para um garotinho, o pai dele era garçom. Eu tenho o maior respeito pelos garçons, acho muito linda essa profissão, né? Mas o próprio garçom, o pai, não queria que o filho fosse garçom. Então, numa entrevista, a repórter perguntou pro garotinho: quando você crescer, você vai querer ser o quê? Ele falou assim: eu vou querer ser garçom. Aí o pai falou assim: não, 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 pelo amor de Deus. Então, assim, ou seja, a gente se espelha naquilo que nos passa confiança, naquilo que é superior, naquilo que tem referência para nós. Então, e foi assim que a gente cresce, né? Mas voltando a falar sobre Isaías novamente. Então, Isaías, ele foi surgiu, né, exatamente no ano da morte de Uzias,
Uzias foi um rei que começou com os 17 anos de idade. E bem, né? Bem, ele fez máquinas de guerra, inventou máquinas, se eu não me engano, catafuia, eu acho que é catafuia o nome, que era uma lança-pedra, uma máquina de guerra na época, né? Uma invenção. Ele entrou para a história com o feito de invenção, teve um governo muito promissor, um governo que pode-se dizer que foi um governo muito bem estruturado, mas a sua autossuficiência gerou nele uma independência generalizada, a ponto dele entrar no templo e infringir as leis, quebrar os princípios, entrar no templo e oferecer sacrifício quando não era permitido fazer isso. Ali foi o grande... Só uma pausinha, não sei se você vai continuar. Agora, dentro desse ponto que você falou aqui sobre Uzias, talvez seja esse o problema hoje. As pessoas querem usar a sua experiência, a sua posição para poder influenciar pessoas e também usar ou entrar em determinadas áreas que a qual não lhe pertence. Uzias queria sacrificar, que não era o papel dele, né? Mas será que esse é o ponto inicial deles hoje? Hoje o grande problema é que, na verdade, a gente tem mais pastores Uzias e menos pastores Isaías, no sentido de ressurgimento, não no sentido de identidade anônima, falta de originalidade, não. Eu estou me referindo ao Isaías que surgiu após a morte de Uzias. Então, assim, hoje a gente tem muito líderes leprosos, né, com lepra. Você quer ver eu fazendo um apanhado aqui de Naamã, por exemplo? O Naamã, ele era um capitão, um chefe de equipe de um exército. Ele estava leproso porque o pior doente é aquele que não admite que está doente. Esse é o pior doente. Então ele estava leproso, ele colocava a farda esconde lepra. Então às vezes você vê uma pessoa bonitinha ali, de gravata, de terno, com a nomenclatura, se apresentando como pastor, se apresentando como líder, mas às vezes está leproso. Então Naamã estava leproso. E só quem sabe da lepra é quem convive. Não sei como é que a minha cinegrafista não falou. Eita Deus! Só quem conhece a lepra é quem convive. É ali que está a situação. Porque na igreja não dá para a gente conhecer. O líder é uma maravilha, meu líder é amoroso, meu líder é isso. Pergunta a esposa. Exato. Pergunta a esposa. Quando tira a farda, conhece se é leproso ou não. Então isso acontecia com Naamã. Quando ele tirava a farda, ele mostrava quem ele era. Ou seja, na rua, você não consegue se mostrar quem você é na rua. Na igreja, não tem como você mostrar quem você é na igreja. Mas em casa, sim. Porque é por isso que eu fiz questão de começar esse trabalho com a minha digníssima esposa, né? Porque hoje é a minha âncora hoje para o meu ministério é ela. Ela que me protege, ela que me preserva, ela que faz o meu ministério ser como eu sou, né? Quem eu sou. Então, quer conhecer? Aí chama a dona Edna. Não sei, quem é o pastor Luciano? Aí eu chamo a dona Edna, chamo a senhorita Rebeca. É isso aí. Então, pastor, acho que a gente já deve estar quase caminhando para o final, não é isso? Então, o que acontece? Hoje, a liderança, eu vejo a liderança hoje, liderança eclesiástica, comprometida. Ela está comprometida, entendeu? Quer saber quem é o líder e contraria, entendeu? Discorda dele. Exato. Assim, pastor, é o seguinte, eu não concordo com o que o senhor está fazendo aqui, não. O senhor está errado. Para ver qual vai ser o posicionamento dele. Como ele vai se posicionar? Como ele vai aceitar isso? Porque, na verdade, ser líder é saber ser contrariado, é saber lidar com frustração, com perda, com fracasso, e não manipular pessoas. Usar coisas para manipular. Então, o Uzias precisa morrer. Essa autossuficiência, essa arrogância de passar por cima de todo mundo.
Outro dia uma pessoa falou para mim, o pastor fulano tá rico, o pastor cicrano tá isso. Isso não é sinônimo de liderança aprovada por Deus, não. A liderança, pastor Wagner, aprovada por Deus é uma liderança de essência. Entendeu? E não uma liderança manipuladora, influenciadora, que muitas das vezes acaba influenciando do jeito que ela quer e não do jeito que tem que ser. Então, quando nós falamos em liderança manipuladora, é bom sempre colocar essa ressalva aqui, uma pequena ressalva. O que acontece? Hoje em dia também existem membros da igreja que querem também influenciar o pastor, né? Querem manipular ele, querem... eu falo a verdade porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso e paguei um preço muito alto, né, rapaz? Conselho nenhum pastor entrar nessa, né? Você não sabe o preço que você vai pagar. É muito alto. Para alguns pode ser irreversível, pode acabar a carreira dele. No meu caso, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de poder dar continuidade, né? Mas o preço é alto. Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes pessoas querem influenciar a liderança da igreja. Pastor, o culto tem que ser assim, né? E na verdade o pastor já ensinou que o culto não é que ele queira, que não queira assim, o culto melhora assim. Cada um tem a sua filosofia, você tem a sua, eu tenho a minha, né? Nós e isso faz a igreja até ser a multiforme, a sabedoria de Deus, né? Agora, sobre essa questão dessas pessoas que querem influenciar a liderança hoje. Mas, pastor, tem muito pastor frouxo, calça riada, entendeu? Tem muito pastor... Ele é mais radical do que eu, viu, gente? Ele deixou para mim, mas tem muito pastor frouxo, que não tem voz, que todo mundo faz o que quer, entendeu? O grupo jovem é uma baderna, uma bagunça, entendeu? É uma bagunça só, entendeu? Não tem voz, não tem liderança. E aí a igreja vai de mal a pior, não pudera, né? Então, o líder tem que ter autoridade, com respeito, o líder tem que exercer sua liderança com carinho, com amor, mas cobrar sim, tá presente. Eu falei outro dia que a igreja hoje, por exemplo, é um assunto que a gente acaba entrando, né? A igreja tem que revisar, a igreja tem que ter conselho de ética, a igreja tem que ter respeito pelas coisas, pelas pessoas, entendeu? Hoje em dia, através da influência, tem muita igreja. Posso falar? Né? Não é nenhum crime falar, né? Tem muita igreja fazendo lavagem de dinheiro, usando o dinheiro da igreja para bancar filho, para bancar esposa, para viver, sabe, como se fosse, né, uma vida luxuosa, entendeu? Igreja hoje como fonte de renda, igreja virou empresa, uma vergonha, pastor Wagner. Pessoas se formando a pastor para ganhar dinheiro ao invés de pregar o evangelho. Entendeu? A gente precisa rasgar o verbo mesmo e falar a verdade. Verdade. Porque as coisas como está... E a pessoa ainda fala para mim... Desculpa, João, se o senhor tiver esse pensamento, eu vou respeitar o senhor, sei que sou meu irmãozão. E as pessoas ainda falam para mim que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Para levar quem? Jesus está às portas, está voltando? Para levar quem? E entendeu? Isso, né? Porque tem muita coisa para ser feita ainda, gente. Primeiro a gente tem que criar vergonha na cara, parar de desviar o dinheiro da igreja para uso pessoal, parar de fazer da igreja comércio, entendeu? Parar de usar a igreja como empresa, pastorzão, entendeu? E se consertar. Que aí sim, aí Jesus vai estar às portas para voltar. Porque é o pior, né? Se Jesus voltasse hoje, eu acredito que eu viria aquela palavra de 7:23 ou 22, não falei a memória, de Mateus. Eu não te conheço. Não, mas eu estava lá na igreja, eu preguei. Olha que eu enchi auditório com 5, 10 mil pessoas. Jesus vai voltar. Jesus vai dizer, te conheço, né? Não te conheço, não sei quem é você. Não sei quem é você. Então, eu vejo hoje, sabe, eu fico muito preocupado com isso, entendeu? Porque eu particularmente, quando eu vou ensinar o discipulado, eu deixo bem claro para as pessoas, olha, não importa quem esteja ali na frente, o que importa é o conteúdo que Jesus quer que sigamos. Sim. Porque quando a gente vai entrar nessa de querer seguir mestre, aqui, essa frase aqui foi escrita por George Barnamos.
E eu guardei essa palavra com muito carinho para poder dizer aqui. Eu queria que você me ajudasse como estudante de psicologia. Rapaz, ele espera. Tudo que eu quiser agora saber de cabeça, agora eu vou perguntar ele agora. Né? Olha só. Escuta só o que esse camarada falou. Se quisermos estar preparados para depositar nossa esperança no que não nos decepciona, primeiro, precisamos perder a esperança em tudo que nos decepciona. Quer conversar sobre isso? Vou botar aqui para você entender aqui. Gente, isso aí é algo que tem que ser muito pensado. Ou você quer fazer uma segunda fase sobre Uma isso? segunda fase, seria interessante, né? Então tá marcado aqui, viu, gente? Eu vou caminhar assim para uma conclusão que a minha cinegrafista hoje, o expediente dela está acabando, tá? E eu quero mandar um abraço para a Rebeca Emily de Oliveira Alves, ela que cuida de tudo que é vídeo, tudo que é imagem, tá? Ó, se você quiser contratar ela, você tem que pagar o dobro, tá? Apesar que ela não tem salário ainda, tadinho. Eu vou ter que arrumar alguém assim. Estou precisando de alguém assim. Então, pastor, isso aí pode ser inclusive para a segunda chamada. O que acontece? Essa questão, a gente voltando aqui, as pessoas falam assim. Inclusive, eu vi uma frase, né? Eu não sei onde que eu vi, mas alguém postou, estava escrito assim: pega o dinheiro do seu dízimo e paga um curso para o seu pastor arrumar um trabalho. Eu achei muito interessante. Pega o dinheiro, ao invés de você dar o dízimo, paga um curso no Senai ou Senai? Senai, né? Paga um curso para ele, profissionalizante no Senai, para ele pegar e arrumar um trabalho. Entendeu? Sabe por quê, pastor? O senhor trabalha? Trabalho. E trabalho é 6 de dia, 6 da tarde e 6 da noite. Aí, ó. Então, assim, cara, Paulo era fazedor de tendas. Paulo era, se fosse no dia de hoje, Paulo seria pedreiro, né? Paulo trabalhava, Pedro trabalhava, né? Inclusive, Paulo chegou a dizer para não ser pesado para as igrejas, né? Enfim, e aí as pessoas hoje arrumam um jeitinho. Assim, não, cara, trabalhar não. Eu vivo da obra. Já ouviu essa frase, pastor? Uhum. Eu vivo da obra, né? Então, assim, eu quero até caminhar para o final, para a conclusão, dizendo o seguinte: as pessoas falam assim, mas se tratando de dízimo, né? Bom, se tratar de dízimo, fulano não dá dízimo, não sei o que e tal. Bom, se você dá e não vê aplicação, não vê transparência, então é melhor você não dar. Né? Melhor você não dar. Outra coisa, Paulo jamais falou de dízimo no Novo Testamento. Você pergunta para o pastor, fala assim, por que Paulo nunca falou de dízimo no Novo Testamento? Pasme o que eu vou te falar agora, pastor. Eu já vi pastores, já vi pregadores pregando Ananias e Safiras como se fosse entrega de dízimo. Aquilo não é entrega de dízimo, aquilo ali é koinonia. Por que Paulo nunca falou de dízimo nas cartas paulinas? Porque as pessoas não davam 10%, dava 100%. Uhum. E por que dava 100%? Porque tinha transparência, confiança e sabia o que realmente ia ser feito. E hoje em dia não tem transparência. Cadê o livro caixa? Cadê a transparência? Arrecadou tantos para a obra de missão. Mas cadê esse dinheiro? Foi para onde? Uhum. Entende? Então tem que ser preto no branco, gente. Tem que ser preto no branco. Você vê a igreja aí funcionando no gato de luz, gato de água. Você vê a igreja aí que é uma vergonha, entendeu? Você vê a igreja aí, sabe, que é triste, é triste. Coisas assim que não é difícil. Bom, gente, agora é claro que a gente aqui também não está, né, pastor Luciano, dizendo que o pastor não deva ser remunerado. Positivo. Entendeu, gente? Não estamos falando isso aqui, não. Só que essa remuneração, ela tem que ser muito bem pensada e o pastor, na verdade, teria que, de alguma forma, merecer isso de alguma forma. Porque o que acontece hoje é que as pessoas, como o senhor falou aqui agora, pastor, que as pessoas querem usar a igreja para poder se sustentar. Você quer ver uma coisa? Aproveitando o teu gancho, vamos falar de pastor de Itaguaí? Vamos. Bom, vamos lá. Pastor Lucas, da Igreja Batista de Vila Margarida. Já viu a obra que ele está fazendo? Uhum. Excelente. Um pastor jovem, com uma energia, um cara que mete a cara, que trabalha, que regaça a manga e está crescendo muito. Quer ver outro pastor? Pastor Pablo, da Imob.
tá comprando espaço, tá ampliando, é sala, é estrutura, tá ofertando, sabe, conforto, que é muito importante para os seus membros, estrutura educacional, enfim. Outro pastor que nós vamos citar aqui, pensou em alguém? Não. Pastor Fábio Kenup botou uma igreja no meio do mato, tem uma estrutura, sabe? Você vai na igreja dele, o ar-condicionado funciona, gente. Porque tem igreja com ar-condicionado só de enfeite. Mas lá funciona. Funciona. Entendeu? É um banheiro decente, né? Você vai, às vezes, no banheiro, aquela tampa do vaso caindo, é gambiarra, água vazando, uma verdadeira vergonha. Eu já vi rato dentro de igreja, pastor. Né? Barata. Tem que arrumar uma detetização, né? Então, assim, a gente precisa pensar em reino, a gente precisa modernizar. Outro pastor que eu admiro, Bispo Ronaldo Alves. Uma estrutura monumental, Igreja Nova Vida 100. Pastor saudoso Marco Rosenbeck, que deixou seu filho como líder, que vem crescendo muito. Então a gente está citando coisas boas. Os ruins a gente não vai falar o nome, não. Os ruins a gente não fala, não. Então, assim, boas. A gente tem muito pastor aí sim para a gente se espelhar no que deu certo. Tem um pastor também, pastor da Sal e Luz, esqueci o nome dele. Não, esse eu não conheço, não. Parece que comprou agora o Hotel Itália, vai fazer uma obra, né? Eu nem conheço ele pessoalmente, mas é coisa boa, a gente vai falar, entendeu? Então, assim, coisas boas. Agora, é ruim quando a gente vê uma coisa que a igreja tem, vamos usar hipérbole, tem 500 mil anos, mas ela não sai daquilo ali, tá gritando, pedindo pelo amor de Deus. Verdade. Então, gente, a gente quer, de alguma forma, né, que todos nós, tanto vocês como nós, queremos entender sobre que o papel da influência e do influenciador, né? Não é a internet que vai fazer eu ser pastor de uma igreja. Não, eu não creio nisso. Pastor de igreja tem que ter cheiro de ovelha, né? Correto. Ele tem que estar ali no meio das ovelhas, né? E por mais que alguns aí querem usar a internet para pastorear a igreja, é muito fácil, né? Também, né? Mas a questão influenciador e influenciar é justamente a gente ter a responsabilidade de, sobretudo, colocar Jesus sobre nossas vidas. Porque se Jesus não for o centro, a gente vai fazer coisa, vai ensinar coisa errada, vai mandar as pessoas fazer, vai pedir as pessoas, vai ensinar as pessoas a fazer coisa errada. E em alguns casos a gente vê em muitas igrejas caminhando cada dia mais para o buraco, né? É grande, tem muita gente, mas a essência não está lá dentro. E eu fico feliz por isso, né? A gente vai ter a segunda parte aqui, né, sobre esse assunto. Vamos falar sobre esse negócio do decepcionado. E o que o senhor falou aí, pastor, só para eu caminhar já para o final, para concluir minha fala, essa questão do pastor ser remunerado, isso é bíblico, tá? E eu aprendi numa faculdade de teologia, na Bennett, com o bispo José Alfredo em Realengo, Rua São Pedro de Alcântara. E aonde eu aprendi o seguinte: o pastor que vive da obra, ele tem que bancar expediente. E eu me lembro que o bispo Ronaldo, ele chegava lá na igreja cedo e saía só à noite. Um líder para se espelhar. Liga pro pastor, cadê ele? Ah, não vou poder hoje não. Estou viajando. Aí tira foto, né? No restaurante, enfim. Isso é muito triste, né? Então, o líder que vive da igreja e os membros pode falar: pastor, olha, nós estamos pagando o salário do senhor, não é para o senhor ficar aí dando os perdidos da vida, não. É para atender, cumprir expediente no gabinete. Então, é isso que nós pensamos na luz da Bíblia, o que, na verdade, deve ser dessa forma. Amém. Louvo a Deus por isso. Nós vamos marcar aqui mais um dia aí para a gente poder conversar mais aqui sobre esse tema. Estou curioso saber quando o pastor Luciano nós conversávamos sobre a questão das decepções. Isso vai dar muito pano para manga, né? Deus abençoe você. Eu quero agradecer meu querido pastor Luciano por poder vir nesse humilde sala aqui. Estamos trabalhando para poder crescer, né? Com a ajuda da sua oração, com a ajuda que você sempre esteja aí orando por nós. Com certeza a gente vai conseguir, né? Montar aqui algo muito mais para a gente poder crescer. Pode finalizar, Lu.
Depois eu dou consideração final aqui. Eu vou pedir a minha cinegrafista para fazer aqui a segunda câmera aqui, porque eu quero hoje, pastor, agradecer a Térmio, tá? Nós tivemos lá na Térmio hoje, fazendo uma palestra para 48 mulheres, agradecer a Verônica, que foi a pessoa que me convidou, agradecer minha esposa, Edna Alves, que também falou na palestra, não estava no script, mas acabou falando, e agradecer a todos. Muito obrigado. Amém. Né? Com certeza. A gente vai aqui, eu vou lançar um desafio aqui, para terminar aqui com o pastor Luciano, fazer o quarteto. Eu, Dona Ivani, ela vai me escutar agora, e pastor Luciano, e a irmã, e a pastora Edna. Olha só, conversar aqui, o pau vai comer, porque a gente vai discutir aqui nessa sala aqui. Deus te abençoe. Até a próxima conversa aqui do nosso OpaCast. Deus abençoe.